Capítulo 20. Crescimento e expansão da fé no Oriente e Ocidente. As viagens históricas de Abdu'l-Bahá ao Ocidente, e em especial sua jornada de 8 meses pelos Estados Unidos da América, assinalaram, pode-se dizer, a culminância de seu ministério, um ministério cujas inefáveis bênçãos e estupendas realizações somente futuras gerações poderão avaliar de um modo adequado. Assim como o sol da revelação de Baha'u'lláh resplandecera em seu fulgor meridiano na hora da proclamação de sua mensagem aos governantes da terra, na cidade de Adrianópolis, igualmente, o orbe de seu convênio subiu ao zênite e difundiu seus raios mais brilhantes quando aquele que era o seu centro designado da sua aliança se levantou a fim de proclamar entre os povos do Ocidente a glória e a grandeza da fé de seu Pai. Logo de início, esse convênio divinamente instituído havia demonstrado, além da menor sombra de dúvida, sua força invencível, com seu triunfo decisivo sobre as forças escuras que o arquiviolador, como também com tanta determinação contra essa instituição divina, dispusera. Seu poder ativador fora proclamado pouco depois através das vitórias insígnes que seus porta-tochas tão rápida e corajosamente ganharam nas longínquas cidades da Europa Ocidental e dos Estados Unidos da América. Suas elevadas pretensões, além disso, haviam sido plenamente vindicadas graças à sua capacidade para salvaguardar a unidade e a integridade da fé, tanto no Oriente como no Ocidente. Ainda maior prova do indomável poder do convênio fora dada subsequentemente com a memorável vitória assinalada pela queda do sultão Abdul-Hamid e a consequente libertação daquele designado o centro da sua aliança, após um cativeiro de 40 anos. Para aqueles ainda inclinados a duvidar de sua origem divina, dera ainda outro testemunho indisputável de sua solidez, ao possibilitar a Abdu'l-Bahá, a despeito de formidáveis obstáculos, efetivar o traslado dos restos mortais do Bab e a sua inumação final em um mausoléu no Monte Carmelo. Também foram manifestadas diante de toda a humanidade com uma força sem precedente e em uma medida jamais igualada suas vastas potencialidades, quando aquele em quem estavam entesourados seu espírito e seu propósito foi capacitado a embarcar em uma missão ao mundo ocidental, de 3 anos de duração, uma missão tão momentosa que merece ser considerada a maior façanha associada com seu ministério. Nem foram esses, por mais preeminentes que fossem, os únicos frutos colhidos através dos incansáveis esforços tão heroicamente exercidos pelo centro desse convênio. O progresso e a expansão da fé de seu pai no Oriente, o início das atividades e empreendimentos que assinalam, podemos dizer, os começos de uma futura ordem administrativa, a ereção na cidade de Ashgabat, no Turquistão russo, do primeiro Mashrul-Lascar do mundo Bahá'í, a expansão da literatura Bahá'í, a revelação das epístolas do plano divino e a introdução da fé no ocidente da Austrália. Estas podem ser consideradas as mais notáveis realizações que embelezaram a brilhante história do ministério ímpar de Abdu'l-Bahá. Na Pérsia, berço da fé, apesar das perseguições que, com implacável violência, persistiram durante todos os anos deste ministério, se podia discernir claramente uma mudança impressionante, que assinalava estar uma comunidade proscrita emergindo gradativamente de sua existência até então clandestina. 4 anos após a ascensão de Baha'u'lláh, Nasser-Eddin Shah, na véspera de seu jubileu, que fora planejado para marcar o início de uma nova etapa da história de seu país, foi vítima de um assassino de nome Mirza Ridha, um seguidor do notório Syed Jamaluddin Afghani, um inimigo da fé e um dos que deram início ao movimento constitucional, o qual, à medida que adquirira impulso durante o reinado de Muzaffareddin, filho e sucessor do Shah, estava destinado a envolver em ainda mais dificuldade uma comunidade já assediada e perseguida. Até o assassinato do Shah fora, de início,
atribuído a essa comunidade, assim como evidencia a morte cruel sofrida imediatamente após o assassínio do soberano, do célebre professor e poeta Mirza Ali Muhammad, apelidado Varga, Pombo, por Bahá'u'lláh, que, junto com seu filho de 12 anos, Ruhollah, foi desumanamente assassinado na prisão de Teherã pelo brutal Rajibul Dawli, sendo apunhalado no abdômen e depois cortado em pedaços à vista do filho. O assassino então pediu ao menino para retratar-se e, quando este recusou terminantemente, o estrangulou com uma corda. 3 anos antes, foi morto a tiros em Yazd um jovem chamado Muhammad Hidayat Yazdi, na noite de seu casamento, quando ia do banho público à sua casa, sendo ele o primeiro a sofrer martírio durante o ministério de Abdu'l-Bahá. Em Turbat-i-Haidariyet, em consequência do assassínio do Shah, 5 pessoas conhecidas como os Shuhada-i Hamsi, os 5 mártires, foram mortas. Em Mashhad, um comerciante muito conhecido, Haji Muhammad Tabrizi, foi assassinado e seu corpo foi queimado. O novo soberano e seu grão-vizir, o inescrupuloso e reacionário Mirza Ali Asghar Khan, o Atabeq-i-Azam, concederam uma entrevista a 2 seguidores representativos da fé em Paris em 1902, mas isso não produziu nenhum resultado real. Pelo contrário, uma nova tempestade de perseguições irrompeu poucos anos depois, e à medida que o movimento constitucional se desenvolvia nesse país, as perseguições tornavam-se cada vez mais violentas, em consequência das infundadas acusações feitas contra os Bahá'ís, por reacionários que os denunciavam publicamente como promotores e inspiradores da causa nacionalista. Em Isfahan, despiram um certo Muhammad Javad e açoitaram-no severamente com chicote de arames trançados, enquanto em Kashan, adeptos da fé que eram de origem judaica foram multados, chicoteados e acorrentados, à instigação tanto do clero maometano como dos doutores judeus. Foi em Yazd, porém, e seus arredores que ocorreram os mais sangrentos ultrajes cometidos durante o ministério de Abdu'l-Bahá. Nessa cidade, Haji Mirzai Halabi Sas foi tão impiedosamente açoitado que sua esposa se jogou em cima de seu corpo e foi, por sua vez, chicoteada severamente. Depois disso, laceraram o crânio dele com um cutelo de açougueiro e chicotearam desumanamente seu filho de 11 anos, apunhalando-o então com canivetes e torturando-o até a morte. No espaço de meio-dia, 9 pessoas encontraram a morte. Uma multidão de cerca de 6.000 pessoas, de ambos os sexos, desenfrearam sua fúria sobre as vítimas indefesas, chegando algumas ao extremo de lhes beber o sangue. Em alguns casos, como no de um homem chamado Mirza Asadullah Sabag, lhes saquearam as propriedades e lutaram entre si por se apoderarem delas. Tão grande crueldade mostraram que alguns dos oficiais do governo ficaram comovidos a ponto de verter lágrimas, ao testemunharem as cenas horripilantes nas quais as mulheres daquela cidade, de um modo conspicuamente vergonhoso, tomaram parte. Em Taft, foram mortas várias pessoas, sendo algumas fuziladas, depois do que foram arrastadas pelas ruas seus corpos. Um jovem de 18 anos de nome Hussein, recém-convertido, foi denunciado pelo próprio pai e despedaçado ante os olhos de sua mãe, enquanto Muhammad Kamal foi esmigalhado com faca, pá e picareta. Em Mashhad, onde as perseguições duraram 19 dias, foram perpetradas atrocidades semelhantes. Um homem de 80 anos, chamado Seyyed Mirza, foi morto instantaneamente enquanto dormia por 2 enormes pedras que foram sobre ele jogadas. Um certo Mirza Sadiq,
ao pedir água, recebeu uma punhalada no peito, depois do que seu algoz lambeu o sangue da lâmina, enquanto se viu Shatir Hassan, uma das vítimas, repartir entre os algozes, antes de morrer, alguns doces que tinha, e entre eles distribuir suas roupas. Uma mulher de 65 anos, Radie Sultan, foi arremessada do telhado de uma casa. Um crente de nome Mirza Muhammad foi amarrado a uma árvore, onde o fizeram alvo de centenas de balas e lhes incendiaram o corpo, enquanto se viu outro, chamado Ustad Hidai Safar, beijar a mão do assassino, depois do que o balearam, cobrindo seu cadáver de insultos. Em Banadu, em Dibala, em Farhassan, em Abad, em Hangar, em Ardikan, em Daulatabad, em Hamadan, foram cometidos crimes de natureza similar, destacando-se o caso de uma mulher muito respeitada e de grande coragem, chamada Fatime Bagum, que foi arrastada ignominiosamente de sua casa, sendo-lhe arrancado da cabeça o véu, lacerada a garganta e destripado o abdômen. E finalmente, após haver sido açoitada pela turba selvagem, com toda espécie de arma ao seu dispor, foi ela suspensa de uma árvore e entregue às chamas. Em Sari, nos dias em que chegava ao clímax a agitação por conseguir a Constituição, foram mortos 5 crentes de reconhecida posição, conhecidos subsequentemente como o Shuhadai Khamsi, 5 mártires, enquanto em Nairis um assalto feroz, fazendo lembrar os de Yazdi, foi lançado pelo inimigo, durante o qual 19 pessoas perderam a vida, entre elas Mullah Abdul Hamid, um cego de 65 anos, em quem atiraram e abusaram atrozmente do corpo, e durante o qual também foi saqueada uma quantidade considerável de propriedades e numerosas mulheres e crianças tiveram que fugir para salvar suas vidas, ou buscar refúgio em mesquitas, ou viver nas ruínas de suas casas, ou ficar na estrada sem abrigo algum. Em Sirgan, em Dugabad, em Tabriz, em Avid, em Kham, em Najafabad, em Sangsar, em Shashmizad, em Isfahan e em Jahrum, inimigos temíveis e implacáveis, tanto religiosos como políticos, sob vários pretextos, mesmo depois de haver o Shah assinado em 1906 a Constituição e durante o reinado de seus sucessores, Muhammad Ali Shah e Ahmad Shah, continuaram a trucidar, a torturar, saquear e abusar dos membros de uma comunidade que resolutamente negavam retratar-se e nem por um fio desviar-se do caminho que lhes fora marcado por seus líderes. Mesmo durante as viagens de Abdu'l-Bahá ao Ocidente, depois de seu regresso à Terra Santa, e de fato até o fim de sua vida, continuou ele a receber angustiantes notícias do martírio de seus seguidores e dos ultrajes contra eles perpetrados por um inimigo insaciável. Em Daulatabad, um príncipe de sangue real, de nome Habibullah Mirza, que fora convertido à fé e consagrada a vida a seu serviço, foi morto a golpes de machado, sendo o cadáver entregue às chamas. Em Mashhad, fuzilaram o erudito e piedoso Ali Akbar Kushani. Em Sultanabad, Mirza Ali Akbar e 7 membros de sua família, inclusive uma criancinha de 40 dias de nascida, foram barbaramente massacrados. Perseguições de graus variados de severidade irromperam em Naim, em Shashmizad, em Bandar Jaz e em Khamsah. Em Kirmanshah, o Marte Mirza Yaqubi Mutahidi, jovem judeu de 25 anos de idade, fervoroso convertido à fé, foi o último a sacrificar a vida durante o ministério de Abdu'l-Bahá, e sua mãe, com fortaleza exemplar, de acordo com as instruções que ele mesmo lhe dera, comemorou seu martírio em Ramadã. Em todos os casos, a conduta dos crentes atestava o indomável espírito e a tenacidade inquebrantável
que continuavam a distribuir as vidas e os serviços dos seguidores persas da fé de Bahá'u'lláh. A despeito dessas severas perseguições intermitentes, a fé que em seus heróis evocara tão raro espírito de sacrifício crescia silenciosa, mas constantemente. Engolfada por algum tempo e quase extinguida nos dias sombrios que seguiram o martírio do Bab, forçada a tornar-se clandestina por todo o período do ministério de Bahá'u'lláh, essa fé, após sua ascensão, guiada infalivelmente por um mestre sábio, vigilante e amoroso, e graças à sua constante solicitude, começou a reunir suas forças e a erigir gradualmente as instituições embrionárias destinadas a pavimentar o caminho para o estabelecimento, em período posterior, de sua ordem administrativa. Foi durante esse período que o número de seus adeptos rapidamente se multiplicou, que seu âmbito, abarcando agora todas as províncias do reino, se ampliava continuamente e que foram inauguradas as formas rudimentares de suas futuras assembleias. Foi durante esse período, num tempo em que praticamente não existiam nesse país escolas e faculdades estaduais, e a educação dada nas existentes instituições religiosas era lamentavelmente defeituosa, que se estabeleceram as primeiras escolas, começando com as de Tarbiyat, escolas em Teherã, tanto para as meninas como para os meninos, e seguidas pelas escolas de Ta'id e Mawhibat, em Ramadã, a escola de Wardat e Bashar, em Kashan, e outras instituições educacionais semelhantes em Barfurush e Qazvin. Foi durante esses anos que pela primeira vez se deu à comunidade Bahá'í desse país auxílio concreto e efetivo, tanto material como espiritual, na forma de professores visitantes procedentes tanto da Europa como da América, de enfermeiras, instrutores e médicos, constituindo a vanguarda daquela hoste de ajudantes que, segundo a promessa de Abdu'l-Bahá, haveria de se levantar com o tempo para promover os interesses da fé, bem como os do país em que essa fé nasceu. Foi no transcurso desses anos que o termo Babi, como nome designado aos seguidores de Bahá'u'lláh nesse país, foi substituído universalmente pela palavra Bahá'í, vindo o primeiro termo a ser aplicado dali por diante exclusivamente aos seguidores de Mirza Yahya, cujo número rapidamente decrescia. Durante esse período, além disso, se fizeram as primeiras tentativas sistemáticas para organizar e estimular o trabalho do ensino empreendido pelos crentes persas. Tentativas que, além de reforçarem os fundamentos da comunidade, foram os meios de atrair para sua causa várias figuras notáveis na vida pública do país, inclusive certos membros proeminentes da ordem sacerdotal xiita e até descendentes de alguns dos piores perseguidores da fé. Foi durante os anos desse ministério que a Casa do Bab, em Shiraz, ordenada por Bahá'u'lláh como centro de peregrinação para seus seguidores e altamente reconhecida como tal, foi reestruturada por ordem de Abdu'l-Bahá e com seu auxílio, e se tornou, cada vez mais, um foco de vida e atividades barrais para aqueles que as circunstâncias não permitiam visitar a casa da Suma Grandeza em Bagdá, ou o mais sagrado túmulo em Aca. Mais notável, porém, do que qualquer desses empreendimentos, foi a ereção na cidade de Ashgabat do primeiro Masjid al-Aqsa do mundo Bahá'í, centro esse fundado nos dias de Bahá'u'lláh. Já durante sua vida, havendo sido dados os passos iniciais preparatórios para sua construção. Esse empreendimento, começado perto do fim da primeira década do ministério de Abdu'l-Bahá, 1902, e por ele fomentado a cada etapa de seu desenvolvimento, deve figurar não só como o primeiro de grande vulto a ser lançado através dos esforços em um conjunto de seus seguidores na época heróica de sua fé, mas também como uma das mais brilhantes e mais duráveis realizações da história do primeiro século Bahá'í. Foi supervisionado pessoalmente pelo venerável Haji Mirza Muhammad Taqi, o Wakiluddawli,
primo do Bab, cujos recursos inteiros foram dedicados a seu estabelecimento, e cujos restos mortais repousam agora ao pé do Monte Carmelo, à sombra do túmulo de seu bem-amado parente. Foi levado a cabo de acordo com as instruções específicas pelo próprio Centro da Aliança. É um testemunho duradouro do fervor e do sacrifício dos crentes orientais que estavam resolvidos a executar o que Bahá'u'lláh ordenara, segundo revelado no Kitab Aqdas. O próprio edifício, cuja pedra angular foi lançada na presença do general Krupat-Kin, governador-general do Turquestão, delegado pelo czar para representá-lo na cerimônia, foi descrito assim minuciosamente por um visitante Bahá'í do Ocidente. O Mashrul Askar está situado no coração da cidade. Sua elevada cúpula salienta-se por uma das árvores e dos telhados das casas e pode ser vista desde muitas milhas pelos viajantes, à medida que se aproximam da cidade. Fica no centro de um jardim limitado por 4 ruas. Nas 4 esquinas desse recinto há 4 edifícios. Um é a escola Bahá'í, um é a casa do viajante, onde se hospedam peregrinos e outros em viagem. Um é para os zeladores, enquanto o quarto será usado como um hospital. 9 avenidas radiais dão acesso ao templo das várias partes do terreno, uma das quais o acesso principal conduz do portão central do terreno ao portão principal do templo. Segundo seu plano, acrescenta ele ainda, o edifício é composto de 3 partes, a saber, a rotunda central, a galeria ou ambulatório que a circunda e a arcada que rodeia o edifício inteiro. É construído na forma de um polígono regular de 9 lados. Um lado está ocupado pela imponente entrada principal, flanqueada por minaretes, um elevado pórtico com arco que se levanta à altura dos 2 andares, fazendo lembrar em sua estrutura a arquitetura do Taj Mahal, de fama mundial, em Agra, na Índia. O deleite do mundo para os viajantes, muitos dos quais o pronunciam o mais belo templo do mundo. Assim, a porta principal abre em direção à Terra Santa. O edifício inteiro está circundado por 2 séries de arcadas, uma superior e uma inferior, as quais se abrem sobre um jardim, dando um efeito arquitetônico muito belo, em harmonia com a luxuriante vegetação semitropical que cobre o jardim. As paredes interiores da rotunda se dispõem em 5 andares distintos. Primeiro, uma série de 9 arcos e colunas que separam a rotunda do ambulatório. Segundo, uma disposição similar em balaustrada, com balaustradas que separam do poço da rotunda, situado acima do ambulatório, com acesso por meio de 2 escadas nas arcadas, uma de cada lado da entrada principal. Terceiro, uma série de 9 arcos ornados de gregas, entre os quais há escudos que elevam o maior nome. Quarto, uma série de 9 grandes janelas com arcos. Quinto, uma série de 18 clarabóias. Por cima e descansando em uma cornija que é posta sobre esse último andar, se ergue o esqueleto hemisférico da cúpula. O interior está primorosamente decorado com relevo de gesso. Toda a estrutura impressiona com sua solidez e força. Não devemos deixar de mencionar as 2 escolas para meninos e meninas que se estabeleceram nessa cidade, a casa de peregrinos instituída nas cercanias do templo, a Assembleia Espiritual e seus corpos auxiliares formados com o fim de administrar os centros de atividade inaugurados em várias cidades grandes e pequenas no Turquestão. Tudo isso dando testemunho da vitalidade que a fé havia sempre mostrado desde seu início naquela terra. Podia-se observar no Cáucaso um desenvolvimento paralelo, se bem que menos espetacular. Depois de se haver estabelecido o primeiro centro e formado uma assembleia em Baku, cidade essa invariavelmente visitada por peregrinos barrais que em sempre crescente número viajavam da Pérsia à Terra Santa via Turquia.
Novos grupos começaram a ser organizados e, evoluindo subsequentemente em comunidades bem estabelecidas, cooperavam cada vez mais com seus irmãos, tanto no Turquestão como na Pérsia. No Egito, um constante aumento do número de adeptos da fé foi acompanhado por uma expansão geral em suas atividades. O estabelecimento de novos centros, a consolidação do centro principal que se estabelecera no Cairo, e especialmente através dos incansáveis esforços do erudito Mirza Abul Fadl, a conversão de vários proeminentes estudantes e professores da Universidade de Azhar, sendo estes alguns sintomas que prognosticavam o advento do dia prometido, quando, segundo Abdu'l-Bahá, o estandarte e emblema da fé seriam implantados no coração dessa venerável sede islâmica de erudição. A tradução para o árabe e a disseminação de alguns dos mais importantes escritos de Bahá'u'lláh, revelados em persa, juntamente com outra literatura Bahá'í, a impressão de livros, tratados e panfletos por autores e eruditos Bahá'ís. A publicação na imprensa de artigos escritos em defesa da fé e com o fim de difundir sua mensagem. A formação de instituições administrativas rudimentares na capital, bem como em centros circunvizinhos, o enriquecimento da vida da comunidade com a entrada dos novos adeptos de origem curda, cóptica e armênia. Tudo isso pode ser considerado o primeiro fruto escolhido em um país que, abençoado pelas pegadas de Abdu'l-Bahá, haveria de desempenhar em anos subsequentes, um papel histórico na emancipação da fé e que, em virtude de sua posição ímpar como centro do intelectual, tanto do mundo árabe como do islâmico, deve inevitavelmente assumir uma parte notável e decisiva da responsabilidade pelo estabelecimento final dessa fé em todo o Oriente. Ainda mais extraordinária foi a expansão da atividade Bahá'í na Índia e na Birmânia, onde uma comunidade sempre crescente, que entre seus membros incluía agora representantes das religiões zoroastriana, islâmica, hindu e budista, como também membros da comunidade Sikh, conseguiu estabelecer seus postos avançados até Mandalay e a aldeia de Daidamal Kalazu, no distrito de Rantawadi, da Birmânia, onde residiam nada menos de 800 Bahá'ís, que possuíam uma escola, uma corte e um hospital próprios, bem como terra para o cultivo comunitário, cujos rendimentos eles dedicavam à promoção dos interesses da fé. No Iraque, onde a casa ocupada por Bahá'u'lláh foi totalmente restaurada e renovada, e onde uma comunidade pequena, porém intrépida, enfrentava constante oposição em sua luta por regular e administrar seus assuntos, em Constantinopla, onde se inaugurou um centro Bahá'í, na Tunísia, onde os alicerces de uma comunidade foram firmemente estabelecidos, no Japão, na China e em Honolulu, para onde viajavam instrutores Bahá'ís e onde permaneciam e ensinavam. Em todos esses lugares se podia perceber claramente as múltiplas evidências da mão de Abdu'l-Bahá, em tudo guiando, e os efeitos tangíveis de seu infatigável desvelo e seu cuidado infalível. Tampouco as comunidades nascentes na França, na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos deixaram de receber, após suas memoráveis visitas a esses países, mais sinais de sua solicitude e seu especial interesse em lhes promover o bem-estar e o progresso espiritual. Foi em consequência de suas instruções e do incessante fluxo de suas epístolas dirigidas aos membros dessas comunidades, bem como de seu constante estímulo aos esforços por eles envidados, que centros Bahá'ís se multiplicavam constantemente, que reuniões públicas eram organizadas, novos periódicos eram publicados, que traduções de algumas das mais conhecidas obras de Bahá'u'lláh e das epístolas de Abdu'l-Bahá foram impressas e distribuídas nos idiomas inglês, francês e alemão, e que se fizeram as tentativas iniciais para organizar os assuntos dessas recém-estabelecidas comunidades e lhes consolidar os alicerces.
No continente norte-americano, em especial, os membros de uma comunidade florescente, inspirados pelas bênçãos que Abdu'l-Bahá lhes conferira, bem como por seu exemplo e pelos atos por ele levados a cabo durante sua prolongada visita a esse país, deram sinal do magnífico empreendimento que haveriam de realizar em anos posteriores. Adquiriram os 12 lotes restantes que formavam parte do local do templo planejado e, durante as sessões de sua convenção em 1920, escolheram o desenho do arquiteto Bahá'í franco-canadense Louis Bourgeois, sendo feito, então, o contrato para a escavação e a colocação dos alicerces, e pouco depois conseguiram completar os necessários preparativos para a construção do andar subterrâneo. Todas essas providências eram o prenúncio dos estupendos esforços que, após a ascensão de Abdu'l-Bahá, culminaram na ereção da superestrutura e no término da ornamentação exterior. A guerra de 1914 a 1918, que fora repetidamente prognosticada por Abdu'l-Bahá nas lúgubres advertências por ele pronunciadas durante suas viagens ocidentais, e que irrompeu 8 meses após seu regresso à Terra Santa, lançou mais uma vez sobre sua vida uma sombra de perigo, a última que iria obscurecer os anos de seu agitado, mas glorioso ministério. Por causa da tardia entrada dos Estados Unidos da América nesse conflito que convulsionou o mundo, e em consequência da neutralidade da Pérsia e do fato de serem a Índia e o Oriente tão longe do teatro das operações, foi assegurada a proteção da grande maioria de seus seguidores, os quais, se bem que pela maior parte privados, por alguns anos de todos os meios de comunicação com o centro espiritual de sua fé, puderam, no entanto, levar avante suas atividades e salvaguardar os frutos de suas recentes realizações, em relativa segurança e liberdade. Na Terra Santa, entretanto, embora, como resultado dessa luta tremenda, o coração e centro da fé fosse libertado, uma vez por todas, do jugo turco, jugo esse que por tanto tempo impusera ao fundador e a seu sucessor restrições tão opressivas e humilhantes, ainda durante a maior parte desse conflito, severas privações e graves perigos continuaram a assediar os habitantes, renovando por algum tempo os perigos com os quais Abdu'l-Bahá se defrontara nos anos de seu encarceramento em Aca. Os rigores de um bloqueio estrito agravaram as privações sofridas pelos habitantes por causa da flagrante incompetência, do descuido vergonhoso, da crueldade e da empedernida indiferença das autoridades, tanto civis como militares, embora seu sofrimento fosse mitigado graças à extrema generosidade, à previsão e ao terno cuidado de Abdu'l-Bahá. O bombardeio de Haifa pelos aliados era uma ameaça constante, parecendo em uma ocasião ser tão eminente sua realização que justificou o traslado temporário de Abdu'l-Bahá, sua família e membros da comunidade local para a aldeia de Abu Sinan, ao pé das colinas a leste de Aca. O comandante-chefe turco, o brutal, onipotente e inescrupuloso Jamal Pachá, inimigo inveterado da fé, levado por suas próprias infundadas suspeitas, como também instigado pelos inimigos da fé, já causara a Abdu'l-Bahá penosa aflição, havendo até expressado sua intenção de crucificá-lo e de arrasar o túmulo de Bahá'u'lláh. Abdu'l-Bahá ainda sofria de saúde delicada e esgotamento em consequência da fadiga de suas viagens de 3 anos. Ele sentia agudamente a interrupção, praticamente total, na comunicação com a maioria dos centros bahá'ís no mundo inteiro. A angústia lhe enchia a alma diante do espetáculo de carnificina humana precipitada por culpa da humanidade, por haver ela deixado de responder ao chamado por ele emitido ou de atender às advertências que ele lhe dera. Seguramente, tristeza após tristeza foi acrescentada à carga de provações e vicissitudes que ele, desde o tempo de menino, havia tão heroicamente suportado por amor à causa de seu pai e em seu serviço.
E contudo, durante esses dias sombrios, cuja escuridão fazia lembrar as tribulações sofridas durante o período mais perigoso de seu encarceramento na fortaleza-prisão de Aca, Abdu'l-Bahá, enquanto no recinto do santuário de seu pai, ou quando residia na casa por ele ocupada em Aca, ou à sombra de seu sepulcro, do sepulcro do Bab no Monte Carmelo, se sentiu impelido a conferir à comunidade de seus seguidores americanos, ainda outra e pela última vez em sua vida, um sinal notável de seu especial favor. Na véspera do término de seu ministério terreno, ao investi-los, através da revelação das epístolas do plano divino, de uma missão mundial cujas plenas implicações ainda permanecem desconhecidas, mesmo após o transcurso de um quarto de século, mas cujo desenvolvimento até agora, apesar de estar apenas na etapa inicial, já muito enriqueceu os anais administrativos, bem como os espirituais, do primeiro século Bahá'í. A conclusão desse terrível conflito, primeira etapa em uma convulsão titânica, desde tanto tempo predita por Baha'u'lláh, não somente assinala a extinção do governo turco na Terra Santa e selou o fim daquele déspota militar que havia jurado destruir Abdu'l-Bahá, como também destruiu de uma vez para sempre as últimas esperanças ainda nutridas pelo remanescente dos violadores do convênio, que, não tendo aprendido com as severas retribuições que já os haviam atingido, ainda aspiravam a testemunhar a extinção da luz do convênio de Baha'u'lláh. E causou, além disso, aquelas mudanças revolucionárias que, por um lado, cumpriram as sinistras predições feitas por Baha'u'lláh no Kitab Aqdas e permitiram que, segundo a profecia das Escrituras, tão grande elemento dos proscritos de Israel, o remanescente do rebanho, se reunisse na Terra Santa, sendo trazido de volta a seus apriscos e à sua própria fronteira, à sombra do ramo incomparável ao qual Abdu'l-Bahá se referiu em sua obra Resposta a Algumas Perguntas, e que, por outro lado, deram início à instituição da Liga das Nações, a precursora daquele tribunal mundial que os povos e nações da Terra, de comum acordo, deverão necessariamente estabelecer, assim como foi profetizado por esse ramo incomparável. Desnecessário é estender-nos sobre as enérgicas medidas tomadas pelos crentes ingleses para assegurar a proteção da vida de Abdu'l-Bahá, ao saberem do grande perigo que a ameaçava, e sobre as medidas tomadas independentemente mediante os quais Lord Curzon e outros do gabinete britânico foram avisados da situação crítica em Haifa. Basta mencionarmos a intervenção imediata de Lord Leamington, que sem demora escreveu ao Foreign Office para explicar a importância da posição de Abdu'l-Bahá e o comunicado que, no dia que recebeu essa carta, o secretário das Relações Exteriores, Lord Balfour, enviou ao general Allenby, dando-lhe instruções para estender todo o meio de proteção e consideração a Abdu'l-Bahá, à sua família e aos seus amigos. O cabograma enviado subsequentemente a Londres pelo general, depois de haver sido tomada a cidade de Haifa, pedindo às autoridades que informassem ao mundo que Abdu'l-Bahá estava são e salvo, e as ordens emitidas por esse mesmo general ao oficial general em comando, sob cuja responsabilidade estavam as operações em Haifa, para que assegurasse a proteção de Abdu'l-Bahá, assim frustrando a intenção expressa do comandante-chefe turco, segundo informação recebida pelo British Intelligence Service, de crucificar Abdu'l-Bahá e sua família no Monte Carmelo, caso o exército turco fosse forçado a evacuar Haifa e retirar-se para o norte. Os 3 anos que transcorreram entre a libertação da Palestina pelas forças britânicas e o passamento de Abdu'l-Bahá foram assinalados por um incremento ainda maior no prestígio que a fé adquirira em seu centro mundial, não obstante as perseguições às quais fora sujeitada e por uma extensão ainda maior no âmbito de suas atividades de ensino em várias partes do mundo.
O perigo que por nada menos que 65 anos ameaçara as vidas dos fundadores da fé e do centro de sua aliança fora agora, afinal, por meio dessa guerra, completa e definitivamente afastado. Através da substituição da administração corrupta do passado por um regime novo, liberal, o dirigente da fé e os dois sagrados santuários gêmeos, na planície de Aca e no declive do Monte Carmelo, iriam dali em diante, pela primeira vez, gozar liberdade das restrições que posteriormente evoluiria em claro reconhecimento das instituições da causa. Nem tardaram as autoridades britânicas a expressar sua apreciação do papel desempenhado por Abdu'l-Bahá em aliviar o peso do sofrimento que oprimira os habitantes da Terra Santa durante os tenebrosos dias daquele conflito angustiante. A concessão do título de cavalheiro em uma cerimônia realizada especialmente para ele em Haifa, na residência do governador britânico, na qual se haviam reunido notabilidades de várias comunidades, a visita que lhe fizeram o general e Lady Allenby, convidados para almoçarem com ele em Bardi, e também por ele conduzidos ao túmulo de Bahá'u'lláh, a entrevista em sua residência em Haifa entre ele e o rei Faisal, que pouco depois veio a governar o Iraque, as várias visitas que lhes fez Sir Herbert Samuel, mais tarde Visconde Samuel do Carmelo, tanto depois como antes de sua nomeação como alto comissário para a Palestina, seu encontro em Lord Leamington, que outro sim o visitou em Haifa, assim como o encontro com o então governador de Jerusalém, Sir Ronald Storrs. As sempre crescentes evidências do reconhecimento de sua elevada e incomparável posição por todas as comunidades religiosas, quer muçulmanas, cristãs ou judias, a afluência de peregrinos que do Oriente e Ocidente se congregavam na Terra Santa com relativa facilidade e segurança a fim de visitar os sagrados túmulos em Aca e Haifa, prestar-lhe seu quinhão de homenagem, celebrar a insigne proteção que a providência concedera à fé e a seus seguidores e render graças por seu dirigente e seu centro mundial haverem sido finalmente emancipados do jugo turco. Todos esses eventos contribuíram, cada um à sua maneira, para enaltecer o prestígio que a fé de Bahá'u'lláh havia adquirido, gradativa e continuamente, mediante a inspirada direção de Abdu'l-Bahá. À medida que o ministério de Abdu'l-Bahá se aproximava de seu fim, multiplicaram-se sinais de irresistível e múltiplice desenvolvimento da fé, tanto no Ocidente como no Oriente, na formação e consolidação de suas instituições, como também no crescente âmbito de suas atividades e sua influência. Na cidade de Ashgabat, a construção do templo do Mashrul Aqsa, a qual ele mesmo iniciara, foi consumada com êxito. Em Wilmette, as escavações para o Templo Máter do Ocidente foram levadas a cabo e o contrato assinado para a construção do andar subterrâneo do edifício. Em Bagdá, de acordo com suas instruções especiais, se deram os passos iniciais para reforçar os alicerces e restaurar a casa de suma grandeza associada com a memória de seu pai. Na Terra Santa, uma extensa propriedade ao leste do sepulcro do Bab foi adquirida, graças à iniciativa da Santa Mãe e com o auxílio de contribuições dos Bahais tanto do Ocidente como do Oriente, para servir de local para a futura ereção da primeira escola Bahá'í do Centro Administrativo Mundial da Fé. Adquiriu-se na vizinhança da residência de Abdu'l-Bahá terreno para uma casa de peregrinos ocidentais, a qual pouco depois de seu falecimento foi erigida por Bahais americanos. Pouco depois da inumação dos restos mortais do Bab, a casa de peregrinos orientais que foi erigida no Monte Carmelo por um crente de Ashgabat para a conveniência dos peregrinos visitantes, obteve das autoridades civis isenção de impostos, a primeira vez que se havia concedido esse privilégio desde que se estabeleceu a fé na Terra Santa. O famoso cientista e entomologista Dr. August Forel converteu-se à fé através da influência de uma epístola que lhe enviara Abdu'l-Bahá.
uma das mais influentes que o mestre escreveu. Outra epístola de imensa importância foi em resposta a uma comunicação a ele dirigida pelo Comitê Executivo da Organização Central para uma Paz Duradoura, a qual Abdu'l-Bahá lhes despachou por intermédio de uma delegação especial para Raia. Um novo continente foi aberto para a causa quando, em resposta a epístolas do plano divino, que foram desveladas na primeira convenção após a guerra, o magnânimo e heróico Haid Dun, com idade avançada de 62 anos, deixou de imediato sua casa na Califórnia e, apoiado e acompanhado por sua esposa, se estabeleceu como pioneiro na Austrália, onde conseguiu levar a mensagem a nada menos que 700 cidades dessa região, dessa nação. Iniciou-se um novo episódio quando, respondendo prontamente a essas mesmas epístolas e seu chamado, aquela serva estelar de Bahá'u'lláh, a indomável e imortal Martha Ruth, designada por seu mestre, arauto do reino e precursora do convênio, embarcou na primeira de suas históricas viagens que iriam prolongar-se por um período de 20 anos e levá-la várias vezes ao redor do mundo e que terminariam somente com sua morte, longe da sua terra natal e no serviço ativo à causa que ela tão profundamente amava. Esses acontecimentos assinalam a etapa final de um ministério que selou o triunfo da idade heróica da fé Bahá'í e que passará à história como um dos períodos mais gloriosos e frutíferos do primeiro século Bahá'í. The photograph I see comes alive so easily and tells me of a life that was so pure. He would never turn away from anyone, and the love in his eyes is so real. He suffered all his life to show us how to be free. He could always love his enemy. And through the worst of trials, he could always smile and lift the heart of every friend up so high. Abdu'l-Bahá was his name, and Abdu'l-Bahá was his life. Abdu'l-Bahá was his aim. His whole life a sacrifice. Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá. He could take the hand of a sad and lonely man and wash away his fear for a while. He could understand the secrets we defend, And make you feel that living was worthwhile. Abdu'l-Bahá was his name, and Abdu'l-Bahá was his life. Abdu'l-Bahá was his aim. His whole